Boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal da Santo Inácio, tanto no YouTube quanto no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. A gente está chegando com mais um Papo de Motorhome, hoje no modo gravado, hoje feriado 12 de outubro de 2021. Um feliz Dia das Crianças a todas as crianças que acompanham aqui a nossa programação, né, aqui no canal da Santo Inácio. Muito obrigado pela companhia de vocês aí em todo o Brasil, em todo o mundo acompanhando a Santo Inácio. Nesse feriado estamos chegando no modo gravado, então a gente não vai conseguir atender as perguntas aqui em tempo real, mas você vai deixando a sua pergunta aqui nos comentários ou no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, certo? Hoje a gente vai trazer aqui mais uma vez os nossos modelos compactos, né? Então a gente fala muito aqui sobre a nossa linha de produtos, tanto na parte de chassi cabine quanto na parte de compactos. E os compactos, eles têm uma característica que a gente vê, é muito curioso, assim, a gente vê aqui dentro da Santo Inácio, porque existem tanto aquelas pessoas que começam pelo motorhome compacto para começar a sua vida sobre rodas, como aquelas que já tiveram motorhomes maiores e aí depois o casal, né, depois de uma certa idade, já volta para aquele motorhome para duas pessoas e aí vai seguir vivendo a vida sobre rodas. Então vamos trazer as imagens a partir de agora do nosso 7.3 SI, que está aí na tela com vocês a partir de agora. Estamos mostrando esse modelo que é no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516, furgão teto alto com rodado duplo, né? Então essa é a principal diferença externa do 7.3 para o 6.9. Além do tamanho, claro, né? Ele vai ter, tanto que pelas imagens aí você consegue ver que a referência da janela na parte de trás ali, no 6.9 é um pouco mais curto, né? A parte traseira, e no 7.3 você tem esse tamanho a mais aí neste modelo. No 7.3, então, nós temos 7,30 metros aproximadamente de comprimento, enquanto que no 6.9 são 6,90 metros. Já na questão da rodagem, o 6.9 tem rodado simples e o 7.3 tem o rodado duplo. Então essa é a principal diferença entre os dois. Os dois são carteira de habilitação B, tanto o 6.9 quanto o 7.3. No caso do 7.3 que a gente está mostrando para vocês, a gente já contou essa história algumas vezes aqui, mas vamos retomar. Ele foi uma demanda principalmente da família Santo Inácio, das pessoas que faziam parte da família Santo Inácio, eram um pouco mais altas e gostariam de ter um motorhome com uma cama um pouco maior, né, no dormitório principalmente. Então a cama do nosso 6.9, que é o primeiro modelo compacto que a gente lançou, ela tem cerca de 1,87 por 1,77 de largura, né? Já a cama do 7.3 SI, ela tem 2 metros de comprimento por 1,77 de largura. Então essa é basicamente a diferença da cama entre os dois modelos. Além disso, o 7.3 também possibilita que a gente coloque uma cama um armário logo na entrada do dormitório. Então essas são as principais diferenças, mas no resto os dois modelos são bastante semelhantes e aí vai muito da sua opção, né? Na hora de você escolher, a gente vai fazer o direcionamento também, mas se você tem abaixo de 1,87 de altura, você e sua família também, o 6.9 vai atender perfeitamente. Se você é mais alto e quer um motorhome compacto, o 7.3 está aí na tela para resolver essa situação aí, você poder pegar a estrada com o motorhome com toda a comodidade e também com essa característica compacta desses motorhomes furgão da Santo Inácio, que vão te ajudar no dia a dia a fazer as suas viagens, a fazer a sua rotina sobre rodas, certo? Muito bem, então eu tenho algumas informações aqui que eu vou compartilhando com vocês, lembrando que estamos no modo gravado, então você vai deixando o seu comentário tanto no chat quanto aqui nos nossos comentários também, e a gente vai respondendo na medida do possível. A gente deixou tudo gravado, tudo pronto para estar junto com vocês aqui nesse feriado de 12 de outubro, nesta tarde de terça-feira, nosso encontro tradicional por aqui. Pois muito bem, então o nosso 7.3, como eu já falei, é no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516, furgão teto alto com rodado duplo. Sobre o chassi ainda, ele tem um motor diesel biturbo de 163 cavalos, fica aí a informação também. Para se ter uma ideia, né, a gente tem aí o comparativo, por exemplo, o chassi Iveco. No chassi Iveco, né, quando você vai para os motorhomes maiores, a potência é de 170 cavalos. Então aqui nesse Mercedes a gente tem 163 cavalos no furgão. As dimensões externas, tá? 7,37 metros de comprimento, então, nosso 7.3, 2,35 metros é a largura com os espelhos na parte de fora, né? Então se você medir de retrovisor a retrovisor, você tem 2,35 metros a envergadura desse motorhome. E 2,70 metros a altura externa, ou seja, do chão até o último equipamento lá do nosso 7.3 na área externa,
a gente tem 2,70 metros. Essa é uma medida importante para você poder ter a medida da sua garagem, por exemplo. A garagem que você vai colocar o seu motorhome, com essa informação aqui você já consegue projetar da melhor forma possível. E a altura interna, ele tem cerca de 1,91 de altura, o pé direito interno da casa sobre rodas do nosso 7.3 SI. A cama do quarto do dormitório, como eu tinha falado para vocês, são 2 metros de comprimento por 1,77 de largura. Então é uma cama super ampla, é a cama em U, né, que a gente chama aqui na Santo Inácio, que é aquela cama que você vai conseguir utilizar tanto dormindo um em cada extremidade da cama, utilizando a parte central ali, ou então você vai puxar a estrutura central da cama e completar com mais uma almofada e vai dar essa cama super ampla de 2 metros por 1,77 de largura. Então fica aí ao seu critério, né, como é que você vai utilizar a sua cama neste dormitório. Lembrando sempre que os nossos modelos compactos, eles são para até 4 pessoas viajando e dormindo. Por que a gente fala isso? Porque ele tem a capacidade, né, para 4 pessoas viajando e dormindo. Se for eventualmente que você for levar 4 pessoas, 4 adultos principalmente, a gente recomenda que você vá para um tamanho maior de motorhome, porque aí diariamente, né, em viagens mais longas, com um 6.9 ou um 7.3 para 4 pessoas, pode ficar um pouco mais apertado. Se você tiver uma família, por exemplo, um casal com 2 filhos pequenos, com 2 crianças, um 6.9, um 7.3 vai atender super bem, tá? E se for casal, principalmente, a indicação principal dos nossos compactos é para casais. Então, se for um casal, vai atender totalmente aí todas as demandas de vocês. O que mais eu queria passar para vocês? Também questões estruturais. A própria parte de resfriamento, né? Tem muita gente que tem dúvida sobre essa questão do isolamento térmico de um modelo como esse, né? Mas o isolamento térmico ele é feito com camadas de poliuretano que fazem com que o seu motorhome ele esquente ou esfrie de dentro para fora. Então ele é como se fosse uma caixa térmica, né? Tem esse padrão aí para você. É claro que se você deixar durante o dia inteiro o motorhome no sol, ele vai aquecer na parte interna e vai ser mais difícil você reverter essa temperatura depois. Mas se você conseguir condicionar a temperatura interna antes, você vai conseguir manter ali o calor ou manter o ar resfriado na hora de utilizar o seu motorhome, né? Na parte de climatização, você tem o climatizador, né, que é 12 volts, você consegue utilizar também somente no inversor, e tem também a parte do ar-condicionado. Ar-condicionado, então, você vai conseguir utilizar ou na rede externa ou com o gerador. Somente as baterias da casa não vão tocar o ar-condicionado. Mas ele tem, para vocês terem uma noção aí, então, utilizando na rede externa ou então na parte de gerador, ele tem uma potência de resfriamento de 2.200 watts, 7.500 BTU hora, ou para aquecimento 1.200 watts, 4.100 BTU hora. Então esse é o padrão aí desse ar-condicionado que você vai ter dentro do 6.9 e do 7.3. Lembrando sempre que nos nossos modelos o ar-condicionado ele é central, né? Então você vai ter o controle do ar-condicionado entre o lavabo e o box de banho e ele vai distribuir para o dormitório e para a área de estar e jantar. Você consegue também definir para que o ar só vá para uma dessas duas áreas. Então você vai fechar as aletas, por exemplo, de saída que vão para fechar as saídas que vão para a cozinha, você vai ter todo o ar-condicionado resfriando o dormitório. Se você fechar as aletas do dormitório, você vai ter ele resfriando totalmente a parte da cozinha, né? Então essa é a funcionalidade do ar-condicionado central dentro do motorhome. Outra característica também que eu tenho que trazer para vocês é que, como eu falei antes, capacidade para até 4 pessoas nesses modelos compactos. Para fazer cama para as outras 2 pessoas da sua casa sobre rodas, você vai ter a possibilidade de uma cama adicional, que é um opcional da nossa montagem, que você vai montar sobre sobre o banco do passageiro e do motorista e também os bancos laterais. Você vai girar os bancos ali e vai montar essa cama sobre essa estrutura. Essa cama da sala, ela tem 1,86 por 1,10 de largura, então fica aí a proporção para você ter uma ideia. Muito bem, outra questão importante também é a questão dos tanques, né? Vamos trazer as imagens aí novamente para vocês, porque a gente tem a questão dos tanques a partir de agora, que você vai ter a seguinte configuração. Temos água potável, 190 litros de capacidade de água potável. A água servida, a gente tem 100 litros de capacidade e o tanque de detritos, você vai ter 90 litros de capacidade, certo? Então essa é a configuração. O tanque de água potável é aquele tanque que vai distribuir a água tanto para a parte de máquina de lavar ou então para a própria pia, para a parte do lavabo, do box de banho ali,
toda a distribuição de água da casa ela vai ser feita por meio do tanque de água potável, né? Depois que você utilizou essa questão da água potável, ela foi para o seu banho, para o lavabo, enfim, para onde você estiver, aí sim você tem o tanque de água servida e o tanque de detritos. O tanque de água servida é para onde vai a água que vai sair da pia, que vai sair do banho ou então da máquina de lavar, né? Depois você vai ter o tanque de detritos, que é o que vai exclusivamente do vaso sanitário. E aí você tem essa separação, então, 100 litros de água servida, 90 litros de tanque de detritos. Muita gente pergunta como é que funciona essa parte do tanque de detritos, né? Como é que você vai fazer a gerência, como é que você vai gerir o dia a dia dessa questão. Nós temos um desodorizador, agora sim, que você vai poder comprar aqui na Santo Inácio ou então em lojas de camping, que a cada 20% do seu tanque de detritos você vai adicionar esse desodorizador para dentro do vaso sanitário. Isso vai fazer com que você consiga gerir da melhor forma possível o seu tanque de detritos até o momento de fazer o descarte de detritos em um posto de gasolina ou em ponto adequado para isso no seu motorhome. Então fica aí a informação: 190 litros de água potável, 100 litros de água servida, 90 litros de tanque de detritos. Esses tanques todos também, eles têm quebra-ondas. Isso é outra coisa que fica escondida, mas que é um detalhe muito importante da gente ressaltar, porque quando você estiver viajando, essa água ela vai se movimentar com os quebra-ondas. São algumas estruturas centrais dentro desses tanques que vão permitir que você tenha vai mexer ali a água e você não vai sentir isso dentro do motorhome, porque os quebra-ondas vão diminuir essa movimentação de água dentro do carro, certo? Muito bem, sobre os itens essenciais então desse modelo, né? Nós temos o boiler importado de 6 galões, 23 litros com aquecimento tanto elétrico quanto a gás, você tem as duas possibilidades para esse boiler, certo? Temos também conversor e inversor que vão vir de série para você. Esse conversor e inversor automático dos modelos compactos, ele tem 2.500 kVA de energia para o conversor e 1.500 kVA para o inversor. Qual que é o papel de cada um deles na sua viagem? O conversor ele vai converter a energia de 110 ou 220 volts para 220 volts dentro da casa. Já o nosso inversor ele vai inverter as baterias de 12 volts para 220 volts dentro da casa também. Então temos toda essa configuração aí para você que tem interesse, né, nessa parte de como é que funciona a estrutura elétrica do motorhome. Outra coisa que a gente tem dentre os itens essenciais desse modelo é a bomba d'água de 12 volts automática, né, temos isso também, a antena de TV aberta. Isso é muito importante também de você saber, porque quando você for fazer a sintonia de TV aberta, dependendo do lugar em que você estiver, pode ser que não tenha sinal de TV aberta. Então você vai ter que movimentar o motorhome um pouco para frente, um pouco para trás, para você poder localizar esse sinal. Eventualmente, se for um local muito retirado que não recebeu o sinal de TV digital, você não vai conseguir fazer a sintonia. Mas esta é a vantagem de ter uma casa sobre rodas, né? Você consegue se movimentar aí para poder ir para outro ponto e fazer essa sintonia depois dos canais. Também o chuveiro externo de água fria, essa é uma questão bem bacana, né, dos nossos motorhomes da Santo Inácio. Desde os compactos até os maiores tamanhos, a gente tem esse chuveiro externo que você vai poder utilizar na saída de praia. Quando você tiver, antes de entrar na casa sobre rodas, você consegue tomar um banho na área externa do motorhome com essa ducha que é super útil, né, e usual no dia a dia, fica no nosso bagageiro. No caso do nosso chassi furgão, ele vai ficar ali próximo da máquina de lavar, ali nessa região, para você poder utilizar essa estrutura também. Questão da estrutura também para os tanques, né, para a utilização nos tanques. A água servida ela tem uma mangueira de 5 metros que você vai levar, bem como o tanque de detritos também, 5 metros também. 25 metros para água potável. A mangueira de água potável ela vai tem essa metragem maior para você poder conectar num ponto de água até 25 metros de distância. Então também tem essa questão aí para vocês. E essa é a mesma medida do cabo de energia dos nossos motorhomes. 25 metros também você vai conseguir conectar em 110 ou 220 volts. O conversor vai fazer a conversão disso. Além disso, o conversor também tem o carregador de baterias. Então, enquanto está fornecendo a luz diretamente, né, da rede para você fazer uso na parte interna, ele está carregando também as baterias do motorhome, bem como as placas solares fotovoltaicas que também vão fazer este papel.
Outra coisa também que eu queria listar aqui para vocês são os opcionais, alguns dos opcionais, né? Isso que eu falei para vocês agora são itens essenciais, mas alguns deles, né? Para você conhecer todos os itens essenciais, entre em contato com a gente pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato@si.com.br, que a nossa equipe vai estar à disposição para tirar todas as suas dúvidas, certo? Parte dos opcionais, então. Nós temos as sapatas hidráulicas que vão te ajudar a fazer o nivelamento do motorhome num terreno irregular. Então tem essa questão. O kit de louças personalizado também vai estar ali à disposição para você como opcional. O gerador Buffalo de 2,5 kVA. O gerador é aquele item que vai te dar uma autonomia completa de energia, né? Ele é um opcional, mas é um opcional que você vai agregar à sua montagem para ter ainda mais segurança na questão de autonomia de energia, né? Para você ter essa reserva também, caso seja necessário. Também podemos colocar a espera para gerador. Se você deseja colocar o gerador mais tarde, é possível também, é um opcional aqui da Santo Inácio. O toldo também é um opcional, né? A grade frontal cromada também fica muito bonito o motorhome com essa grade frontal cromada. A gente tem esses itens e muitos outros como opcionais aqui da montagem do 7.3 SI, que é o nosso assunto de hoje, neste papo de motorhome especial. Hoje, 12 de outubro, estamos no modo gravado, aí para vocês poderem comentar também, comentem aqui embaixo ou no chat, que na medida do possível nos próximos dias a gente vai respondendo todos vocês, certo? Com relação a valores, então, que essa pergunta surge muito por aqui. Hoje, 12 de outubro, esse motorhome 7.3 SI com o chassi que você vai comprar na concessionária e vai enviar para a gente. Com a parte da montagem de itens essenciais, que é a montagem básica que a gente faz na Santo Inácio, e os opcionais que você vai agregar ao projeto, praticamente todos os opcionais, esse motorhome está saindo hoje por em torno de R$704 mil, certo? Então, a gente sempre fala em torno de porque depende dos opcionais que você vai escolher. Então, esse valor pode oscilar, mas em média, aí, com quase todos os opcionais, R$704 mil. Se você quiser simular o valor do seu motorhome, entre em contato também com a gente pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato@si.com.br, que a nossa equipe vai ajudar você a fazer todas essas escolhas aí, entender melhor como é que vai funcionar o seu dia a dia sobre rodas e poder oferecer o melhor motorhome para você viver a vida. Essa é outra questão muito importante também. Aqui a gente procura direcionar para você aquele motorhome que vai realizar o seu sonho, né, de acordo com o seu perfil. A nossa equipe de vendas faz uma espécie de consultoria, tentando entender a sua história, quem você vai levar com você nas suas viagens, né, qual a frequência que você vai levar convidados, por exemplo, e pegando essas características, a gente vai formulando aquele motorhome que vai ser o melhor para você, né? Nos nossos modelos compactos, a gente tem planta única, mas nos modelos maiores, a gente tem aí uma variedade de quase 80 plantas para você poder escolher aquela que melhor vai se adequar ao seu dia a dia sobre rodas, e a nossa equipe de vendas está sempre à disposição para poder tirar todas essas dúvidas e te ajudar nessa escolha aí, para você poder fazer a melhor escolha do seu motorhome. Certo, gente? Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo vocês. Vamos voltar para cá então para eu agradecer vocês pela companhia nesta tarde de terça-feira, feriado de 12 de outubro. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e prestigiarem o nosso papo de motorhome. A gente volta na sexta-feira, 3h30 da tarde, com o Santo Inácio ao vivo, e na próxima terça-feira que vem, aí sim, às 4 da tarde, ao vivo, com mais um papo de motorhome. Eu espero por vocês um ótimo feriado, um ótimo restinho de feriado aí para vocês, e a gente volta na sexta. Até lá, valeu!